Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E eu quero trocar uma ideia com vocês hoje sobre tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube. O Juan, que jogou aqui na base do São Paulo, também fez algumas revelações bastante interessantes, coisa bem bacana mesmo de nós discutirmos aqui nesse novo São Paulo, né? O São Paulo, ele projeta ser um novo São Paulo, tanto com saídas e também como chegadas no time do Tricolor Paulista. Já temos hoje aí uma promessa de mudança gigantesca enquanto estrutura e também uma barca de saída de jogadores ali que estão custando mais do que entregando em campo. Então é nada mais nada menos do que um novo São Paulo Futebol Clube, sim. E eu quero trocar uma ideia como é que fica a situação aí de Enzo Dias, de Caleri e também de Rodriguinho. Além de apontar para vocês aqui os caras que, assim, muito provavelmente irão sair do São Paulo. E tem mais uma coisa: o São Paulo não parou por aqui o lance de vender jogadores no ano de 2025. Olha no meu olho aqui agora que isso aqui é muito importante. O São Paulo quer acabar o ano no azul total e não no vermelho. Para acabar nesse azul total aí, ele quer fazer novas vendas, falou que a coisa não para por aí. 2 ou 3 jogadores serão vendidos pelo time do São Paulo, segundo o que eu me informei, ainda no ano de 2025. Sabe quem são os caras? Vamos trocar uma ideia aqui. 2 eu tenho praticamente certeza de que irão sair do São Paulo como vendas, hein? O outro ainda para mim é uma incógnita, mas eu quero compartilhar com vocês e você comenta comigo. Fala aí, Juba, eu sei quem é o cara. Quem que é então esse terceiro nome? Em relação a vendas, que o São Paulo não quer parar por aqui, existe alguma coisa acontecendo também. Vamos lá, vou falar 2 nomes e você me fala o terceiro que eu realmente não sei. O São Paulo deve vender Pablo Maia e Bobadilha. São jogadores que têm ali uma idade parecida. São jogadores que têm uma posição em campo muito parecida e são jogadores que têm mercado. Isso que é muito importante dizer. Eles têm mercado lá fora. Assim como o São Paulo vendeu, por exemplo, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, eles tinham mercado, né? Não foram vendas boas, mas tinha mercado. O Pablo Maia e o Bobadilha, dependente da venda que vai fazer. Vai vender por 10 milhões, 100 milhões, isso nós não temos ainda, mas eles têm mercado. O São Paulo fez um dia um estudo. Não o São Paulo, mas fizeram um estudo de avaliação dos jogadores de mais valor do tricolor. Naquele momento, já é muito diferente de agora, mas naquele momento que fizeram o estudo, faz mais de um ano isso, aproximadamente um ano, o Bobadilha, ele foi o cara de mais valor do São Paulo. Por que valor? Porque o Palmeiras queria levá-lo para lá um dia. O São Paulo deu o boné e trouxe o Bobadilha pra cá. O Rui Costa, lembra essa história? O Rui Costa viajou de madrugada, foi lá e trouxe o Bobadilha quando o Palmeiras estava estudando e queria levar o Bobadilha. Então o Bobadilha era um cara que o Palmeiras também queria. E ele é um jogador que ele é de seleção do Paraguai titular. Então ele é um jogador de seleção, joga na seleção do país dele, não é, né, nenhum primor o futebol do Paraguai hoje, mas ainda assim é um futebol interessante. E o Bobadilha, ele tem esse problema de correr, né? Ele não é um cara tão veloz, mas ele compensa chutando bem. Ele tem um bom chute, é um jogador de bastante entrega no campo. Não é voluntarioso. Você olha pro Marcos Antônio, Pablo Maia, você fala, aqui os caras estão muito mais acordados, né? Muito mais ariscos, não parece? Aí você vê o Bobadilha, ele parece mais uma lenga-lenga. Lembra o Gabriel Neves, um jogador que tinha uma técnica legal, mas na hora de correr parecia que estava morto, né? E o Bobadilha parece um pouco esse cara, mas ainda assim ele tem valor de mercado. E o São Paulo tendo hoje o Marcos Antônio, o Alisson, e também vindo o Negrutti, vindo o Hugo, não sabendo ainda a situação do Luiz Gustavo, tendo ali o Luan, não vou contar também mais com o Luan não, que acho que não vai dar certo, mas ainda tendo o Pablo Maia, Bobadilha deve vazar. Quando tem o lance do Pablo Maia, aí o São Paulo também pensa em vender. O Pablo Maia é um dos jogadores do São Paulo de maior janela, maior mercado que tem por aí. O São Paulo teve proposta para vender o Pablo Maia quando estava ganhando aquela Copa do Brasil. O Casares, ele fala isso toda vez que ele dá entrevista. Eu poderia ter vendido o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor e tal. Então ele tem mercado. E aí o Pablo Maia se machucou, ficou fora, mas agora já voltou. E ele parece que se firmou fisicamente de novo. Então pensaram, Pablo Maia não vai sair. Não vai sair o quê? Agora é complicado. Vai perder o Pablo Maia e também o Bobadilha. Vai ficar faltando jogador. Mas os conhecendo o São Paulo, é um time que vai fazer uma reformulação. Na minha opinião, todos que estão lá
estão ótimos. Não precisa de mais nada de volante, mesmo vendendo 2 titulares. É incrível, né? Perder Pablo Maia, Bobadilha e não precisar de ninguém, eu acho que é assim. Renova com o Luiz Gustavo, deixa o Marcos Antônio. Tem a experiência, a força, somado com o Marcos Antônio, que é a velocidade, a visão, a entrega, o cara que participa. Fica uma dupla top. E tem o Alisson do resguardo ali e 2 da base. O Negrutti jogou no profissional, excelente. Foi zagueiro, improvisado e jogou de maneira excelente. O outro é o Hugo, que tinha com o Zubeldia desbancado o Negrutti. O Hugo, ele estava abaixo na fama, né? Quem era o próximo? Próximo ao Negrutti. Aí, do nada, o Hugo começa a jogar, demonstra um futebol incrível e ia passar à frente na fila de preferência para o profissional. Aí ele machucou e o Negrutti passou à frente, mas o Hugo está voltando. O São Paulo, que ele não precisa pôr no que vem, é volante mesmo, vendendo 2, hein? Falar sobre a possibilidade de uma despedida no São Paulo. O Tricolor pode fazer seu último jogo em 2025 no Morumbi nesse final de semana, confronto contra o Bahia. Vale a lembrança de que o Tricolor já sabe que fará pelo menos 2 jogos na Vila Belmiro por conta de uma série de shows marcados para seu estádio. Os confrontos contra Flamengo e Red Bull Bragantino estão confirmados para a Vila, mas o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deixou escapar que o São Paulo já sinalizou com a possibilidade de não fazer 2, mas 4 jogos no estádio do Santos. Partidas contra a Juventude e Inter também correm o risco de serem transferidas. Tudo por causa da realização de 6 shows. São Paulo vai receber 2 vezes o Oasis, mais 2 vezes o Imagine Dragons, mais uma vez do Alipa e outra do Linkin Park. Todos esses shows vão assegurar ao São Paulo cerca de 20 milhões de reais livres de impostos. Só a título de comparação, nos 14 primeiros jogos do São Paulo como mandante no Brasileiro, a arrecadação total foi de 15 milhões e meio de reais. Por isso a justificativa, a decisão de abrir seu estádio para tantos shows, mesmo podendo perder até 4 partidas. Como o São Paulo só faz mais 5 jogos como mandante, o confronto contra o Bahia e os outros 4 que eu citei, se não houver qualquer novidade, a tendência é que o Tricolor se despeça do seu estádio no próximo fim de semana. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal de São Paulo Futebol Clube, onde todos os dias tem notícias do São Paulo. Seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que lançarmos um vídeo vocês serem avisados, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!